Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Muito boa noite, novamente no programa da Paróquia da Senhora de Fátima, Igreja Presente. O título de hoje é muito oportuno: o trabalho com idosos. Estão presentes, para além de mim próprio, José Lima, o Sr. Dr. Calçada, que é o diretor do Centro de Idosos, Centro Social da Paróquia, e o Sr. Delfim Machado. Este trabalho é interessante e muito oportuno, até porque os jornais referiram a visita do Papa Leão XIV, em que uma notícia diz: Leão XIV convida a retomarem o bom hábito de visitar os idosos. Se tem idoso em casa, escuta o programa, porque alguém falará com utilidade para o seu trabalho, amparo, carinho e para a saúde física e mental da pessoa idosa que tem em sua casa. Mais uma vez, cumprimentar o nosso amigo Celso, que está na parte da sonoplastia, o Dr. Calçada e o Sr. Delfim Machado. Bom programa. Este assunto, o cuidado dos idosos, é tão oportuno que o Papa Leão XIV escreveu uma mensagem para o 6º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será celebrado em 26 de julho próximo. E eu nunca te esquecerei. É o tema da mensagem extraída do livro do profeta Isaías. Pela boca do profeta Isaías, o Senhor promete que nunca se esquecerá de nenhum de nós. Assegura-nos que traz os nossos rostos gravados nas palmas das mãos e que o seu amor é maior do que o de uma mãe pelo seu filho. Com estas palavras, o Papa inicia o texto, ressaltando que o profeta permite-nos vislumbrar um diálogo íntimo e intenso, no qual Deus se dirige a cada um e ao próprio povo, tratando todos por tu. Mas também recolhi de um jornal regional uma notícia interessante. É o jornal de Vieira do Minho. Agra é a localidade. Arminda Fernandes festeja 104 anos. Já entre nós é muito vulgar haver pessoas centenárias. A velhice é considerada a partir dos 65 anos de idade, mas podemos discutir porque a partir dos 65 anos. Mas vamos descer a casos muito concretos. Eu conheci uma senhora da aldeia do nosso Alto Minho, que era empregada de um senhor solteiro com avantajada idade. E entrando na residência deste senhor, eu vi duas tarimbas, uma para ele dormir e outra ao lado para a senhora dormir. Era um estado de pobreza mais do que limite. Alguns, não há muito tempo, dormiam em cima da lenha que partiam
para depois utilizar durante o inverno e aquecer a casa e fazer a comida. E é um caso que me feriu quando visitei uma família com bastantes filhos e perguntei a uma menina: olha, podes-me dizer onde é que dormes? E ela apontou-me uma caixa de madeira. Eu fiquei mais curioso. Mas como é? Tu dormes em cima da caixa ou dentro da caixa? É dentro da caixa. É dentro da caixa. E colocam a tampa da caixa. Colocam. Mas tu não podes respirar. Não, metemos aqui um pauzinho para entrar o ar. E quem diz estes casos, outros que existem por aí. Então, idosos em situação aflitiva. Segundo o relatório, nós temos 186 idosos para 100 jovens em Portugal. O que quer dizer que temos uma população envelhecida. As causas são variadas, mas podemos começar este trabalho por um livro que foi publicado recentemente pela edição Paulus, de José da Costa Calçada, Manual de Estimulação Cognitiva para Seniores. Doutor Calçada, fala-nos deste livro e, ao mesmo tempo, conta-nos a história do hábito ou costume de levar o pai idoso ao cimo do monte e deixá-lo lá com uma manta ou com uns farrapos, ou então, como eu ouvi no nosso Alto Minho, no cimo de uma penadia, e no cimo de uma penadia, um grande buraco que entrava na terra, e algumas pessoas diziam que era ali que enterravam, ou melhor, atiravam o pai ou a mãe quando eles estavam já realmente idosos e com problemas mentais. Doutor Calçada, tenha a palavra, se faz favor. Cite o seu livro também. Boa noite, ouvintes da Rádio Alto Minho, caros paroquianos da Paróquia Nosso Senhor de Fátima. Cá estamos mais uma vez a falar de um tema que me é muito grato, tanto a nível científico como académico, como também a nível pessoal e a nível profissional. Estamos a falar de um livro que multidisciplinar, que pelo menos congrega 4 ou 5 disciplinas num só manual. O Manual de Estimulação Cognitiva para Séniores, publicado em 2022, tem esta vertente que é estimular, através das histórias que nós conhecemos, do nosso património cultural e material do Alto Minho e de Portugal, congrega realmente este levantamento histórico e de histórias de Portugal, e que faz jogos de estimulação cognitiva, nomeadamente crucigramas, palavras cruzadas, e também nos ajuda a recordar a nossa história. Este manual tem sido utilizado pelas famílias numerosas, em que a avó e o avô se sentam, em vez de estarem todos na sala, cada um com o seu telemóvel, a comunicar pelo telemóvel. Então, este manual também tem um capítulo que é a história de Portugal, nomeadamente a história das dinastias portuguesas, da formação de Portugal, do Condado de Portugalense. Então, é muito engraçado que os miúdos, até à 4ª classe, faz parte do currículo saber as dinastias portuguesas. E no meu tempo, no tempo da minha avó e do meu avô, e no tempo das pessoas maiores,
portuguesas, nós tínhamos que decorar as dinastias, os cognomes. Então, este livro, a nível da história, é um livro que ajuda as crianças de hoje a serem ensinadas pela sua avó. Pegam na matriz ou numa página de palavras cruzadas, aparece a primeira dinastia. Então, há famílias portuguesas a trabalhar isto. O avô é quase o animador cultural e o educador a dirigir ali os netos. Meus filhos, meus meninos, vamos ver quem é que dá primeiro com o Dom Afonso Henriques. Então, a avó, com os netos ali de volta, estão a recapitular a matéria e estão a comunicar através deste livro, que para além de ser estimulante, quem fizer os seus jogos é estimulativo, mas também é promotor de transmissão de conhecimento e de afetos entre as gerações e as gerações que são nossas. É um trabalho multipluridisciplinar que tem, não basta hoje, o professor Lima citou que há 180 idosos para 100 jovens, é verdade. Este livro é uma maneira de dizer que, com uma coisa muito simples, podemos promover o envelhecimento, a longevidade com qualidade. Hoje não é interessante nós termos uma longa vida. É interessante e é estimulante termos uma longa vida, mas com qualidade e integrado no seio da família e no seio da comunidade, mesmo que até estejamos no lar, esse lar que esteja integrado na comunidade e com os potenciais que essa comunidade lhe pode oferecer. O trabalho para evitarmos levar o idoso ao monte é isto mesmo. É nós encontrarmos âncoras na comunidade para não ser necessário abandonar os nossos idosos. Hoje este serão o levar ao monte hoje significa levá-los ao hospital e deixá-los lá abandonados, ou seja, as famílias ser contactadas para irem buscar o seu familiar ao hospital e então ele ter que lá ficar porque não há disponibilidade no seio da família e nem no seio da comunidade. É assim, esta questão de um trabalho com a terceira idade deve ser multipluridisciplinar. Hoje não há receitas de uma disciplina que responda a toda a realidade da terceira idade. Temos que ter provisão em vários saberes e saber cruzá-los para que seja um bem maior para o atendimento à pessoa maior. Ora, nós sabemos que o nosso processo de envelhecimento pode ser caracterizado por uma diminuição gradual e contínua que consiste na alteração natural de algumas funções corporais das pessoas adultas, associadas ao campo biológico, psíquico, social, que pode ou não estar associado a doenças. Ou seja, nós, com o envelhecimento, faz parte da nossa natureza, vamos perdendo capacidades tanto físicas como psíquicas e sociais. Isso pode ser prevenido, temos isto, é um facto, que vamos perder essas capacidades, mas isso pode ser menos doloroso se tivermos equipas que saibam integrar esta diminuição de capacidades. E há coisas muito simples que se pode fazer a todos os níveis. Por exemplo, a questão da atividade física para o idoso é importantíssima. Que diariamente haja exercício físico nas instituições que acolhem o idoso. Primeiro, e nós hoje temos a questão de José Pilates inventou aquilo que nós hoje chamamos Pilates. É uma excelente atividade física para a terceira idade, pois promove o fortalecimento muscular e aumenta a flexibilidade. Ora bem, cá estamos aqui a prevenir o campo biológico. As pessoas, se tiverem a atividade física, claro que elas vão ficando mais equilibradas ao nível da postura e vão ter mobilidade, que não precisam tanto do outro. Ou seja, se praticarem uma atividade física semanalmente, nós prevenimos o declínio a nível do corpo físico e vamos equilibrando.
Esta prática é de baixo impacto e é fundamental para prevenir o quê? Quedas. Atenção às quedas na terceira idade, cá está, envelhecimento com qualidade. Não é preciso... Eu, se prevenir uma queda na terceira idade, estou a prevenir um monte de doenças que me podem aparecer. Estou a prevenir os recursos humanos que eu tenho que quando há uma queda, e é, por exemplo, a fratura do fémur, o que é os recursos humanos que são consumidos para recuperar. Ora, se eu tiver, nós tenho que ser preventivo, é na prevenção, se eu tiver educação física, atividade física, todos os dias na instituição, eu, quando cair, ou seja, vou ter mais massa muscular, estou a prevenir aquilo que se chama a sarcopenia, ou seja, a perda de carne, a perda de músculo. Eu, se fizer educação física todos os dias, uma educação física direcionada para a prevenção dos utentes que temos, eu vou prevenir, por exemplo, a questão das quedas. Se eventualmente houver uma queda, ela não vai ser tão nociva se não tivesse essa prática física. Ou seja, eu aqui estou a prevenir a questão para o doente, para a pessoa em si, mas também para a família e também a nível dos hospitais, para recuperar uma pessoa que partiu o fémur, quantos recursos humanos se fazem. E às vezes nós, se atuarmos a nível de prevenção, nós conseguimos ter bons resultados, porque as pessoas vão ter uma postura mais equilibrada e uma locomoção mais forte e mais preventiva do acidente. A prevenção de quedas melhora a estabilidade corporal através do fortalecimento do corpo. O alívio das dores, por exemplo. Se nós fizermos, muitas vezes nós temos dores no nosso corpo, queixamos da coluna, porquê? Porque nós não fazemos exercício físico, não alongamos, não fazemos alongamentos. Ora, não fazendo alongamentos, a massa gorda nos transforma em massa, em músculo. Portanto, ou seja, nós estamos a perder aquilo que a sarcopenia, depois dos 60 anos, nós começamos a perder carne. Ou seja, sar, em grego, quer dizer carne ou músculo, penia significa pobreza, perda, deficiência. Portanto, nós muitas vezes, por pequenas coisas, nós deixamos de prevenir, por exemplo, a sarcopenia. Isto, se nós não tivermos carne, com uma queda, nós partimos um osso com facilidade. Portanto, estou a falar na questão física, mas podemos falar na questão espiritual, podemos levar isto para todos os aspectos da vida humana. É tudo importante. Na terceira idade, atuar preventivamente em todas as áreas é extremamente importante, porque estamos a prevenir para todos nós termos um bem maior. A questão da toma da medicação a tempo e horas. Isto é fundamental. A questão da hidratação, beber água. Estamos a prevenir montes de doenças, nomeadamente do rins, nomeadamente a questão da cognitiva depende muito de estarmos bem hidratados, do funcionamento cognitivo. Ou seja, para fazer atividade física é preciso que o nosso corpo esteja bem hidratado. Portanto, esta questão realmente de não levar os idosos ao monte, como me refere, nós temos que ter esta em casa, temos que ser em casa, na comunidade, nos centros de dia, temos que ser preventivos. E este trabalho não é só do centro de dia, das pessoas que vêm, é do centro de dia, é da comunidade envolvente, é da família, é da igreja, é da comunidade envolvente. Falamos muito, mas a comunidade também não sei se preocupa tanto quando em organizar as atividades para a população em geral e que tenham em conta a população com locomoção mais reduzida. Isto, a questão não está na cura, mas está na prevenção. A questão de ter uma longevidade com qualidade, não importa vivermos muito tempo, mas importa o tempo que vivermos que seja com qualidade. E
que eu chego, valeu a pena encarnar e voltar. E daqui, deixando, sentir-me bem aqui nesta casa para voltar à outra casa cósmica. Nós referimos um livro, José Costa Calçada, Manual de Estimulação Cognitiva para Senhoras. Vale a pena comprar o livro, que está à venda, pelo menos na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Os textos que estão na Bíblia têm muitas recomendações para os filhos tratarem com os pais idosos. Os mais novos terem cuidado com aqueles que, podemos dizer, têm sabedoria, têm história de vida, têm muito a comunicar. Então tem uma riqueza, não só humana, mas espiritual, que podem transmitir às novas gerações. O Papa Francisco fez uma catequese que depois foi publicada em livro, A Família Gera o Mundo, e tem uma parte referente aos idosos. Então escreve assim o Papa Francisco, que ainda é recordado com muito carinho. Quando visitou uma casa para idosos, Bento XVI usou palavras claras e proféticas. Dizia: a qualidade de uma sociedade, gostaria de dizer de uma civilização, julga-se também pelo modo como se tratam os idosos e pelo lugar que lhes reservam na vida comum. É verdade. A atenção aos idosos distingue uma civilização. Numa civilização presta-se atenção ao idoso e faz a pergunta: há lugar para o idoso? Esta civilização irá em frente se souber respeitar a sabedoria, a experiência dos idosos. Numa civilização em que não há espaço para os idosos, ou onde eles são descartados porque criam problemas, tal sociedade traz em si o vírus da morte. No Ocidente, os estudiosos apresentam o século contemporâneo como o século do envelhecimento. Os filhos diminuem, os anciãos aumentam. Este desequilíbrio interpela-nos, aliás. É um grande desafio para a sociedade contemporânea. E, no entanto, uma cultura do lucro insiste em fazer com que os idosos pareçam um peso, um fardo. Esta cultura pensa que não só não produzem, mas chegam a ser uma carga. Em síntese, qual é o resultado de um pensamento como este? Devem ser descartados os idosos. É feio ver os idosos descartados. É algo desagradável. E diz com toda a força: é pecado. Não se ousa dizê-lo abertamente, mas fazem-no. Há algo de vil neste habituar-se à cultura do descartável. E nós habituamos-nos a descartar as pessoas. Queremos renovar o nosso elevado medo da debilidade e da vulnerabilidade, mas agindo deste modo, aumentamos nos anciãos a angústia de serem mal tolerados e até abandonados. Enfim, os idosos são abandonados. E não apenas na precariedade material. São abandonados na incapacidade egoísta de aceitar os seus limites, que refletem os nossos limites, nas numerosas dificuldades que hoje devem superar para sobreviver numa civilização que não nos permite participar, a expressar a sua opinião, ser um ponto de referência segundo o modelo consumista do só os jovens podem ser úteis e devem gozar. Ao contrário, estes idosos deveriam ser para toda a sociedade a reserva sapiencial do nosso povo. Os anciãos são a reserva sapiencial do nosso povo. Com quanta facilidade se adormece
consciência quando não há amor. E acontece assim. Recordo que quando visitava as casas de repouso, eu falava com cada um e muitas vezes ouvia isto. Como está o senhor? E os seus filhos? Bem. Quantos tem? Muitos. E vem visitá-lo? Sim, sempre. Quando vieram a última vez? Recordo que uma senhora idosa me disse: bem, no Natal. Estávamos em agosto. 8 meses sem ter sido visitado pelos filhos. 8 meses abandonada. Isto chama-se pecado mortal. Compreendestes? Quando era criança, um dia, a minha avó narrou-me a história de um avô que se sujava quando comia, porque não conseguia levar bem a colher da sopa à própria boca. E o filho, ou seja, o pai de família, decidiu tirá-lo da mesa comum e mandou fazer-lhe uma mesinha na cozinha, onde não se via, para ali comer sozinho. Assim não faria má figura quando os amigos viessem almoçar ou jantar. Poucos dias depois, chegou a casa e encontrou o seu filho mais pequenino a brincar com um pedaço de madeira, um martelo e alguns pregos. Construía algo. E o pai disse-lhe: mas o que fazes? Faço uma mesa. Pai, uma mesa? Porquê? Para que esteja pronta quando tu envelheceres. Assim poderás comer aí. As crianças têm mais consciência do que nós. E a catequese do Papa Francisco continua. Mas, como já usei muito tempo, só vou citar o livro do Eclesiástico. Não desprezes os ensinamentos dos anciãos, dado que eles os aprenderam com seus pais. Estudarás com eles o conhecimento e a arte de responder de modo oportuno. A Igreja não pode e não se quer conformar com uma mentalidade de intolerância e muito menos de indiferença e de desprezo em relação à velhice. Vamos dar a palavra ao nosso amigo, o senhor Delfim Machado. Faz favor. Eu apanho. Sr. Delfim Machado, tem a palavra acerca do cuidado com os idosos. Acerca dos idosos. Sim. E o cuidado com eles. Sim. Eu, por acaso, tenho uns anos já a lidar com idosos. Só num centro social da minha freguesia. Posso começar por aí? Pode, faz favor. No centro social formamos uma direção. O presidente de junta, que tinha por nome Gaspar, tinha o terreno. A junta tinha o terreno. E então pensámos em construir e fizemos um edifício onde temos apoio domiciliário. Começámos por apoio domiciliário e depois centro de dia. Tínhamos crianças desde o berçário até o ATL. E a partir daí que se inaugurou, éramos 3 na direção, mas 2 disseram-me que tinha horários a cumprir. E eu, que não trabalhava, porque a minha vida foi no estrangeiro e vinha, trabalhei, sim, 14 anos para a freguesia. E acontece que, dizem-me eles: Sr. Delfim, olha que nós contamos consigo. Nós temos horários a cumprir. E eu, então, tive que enfrentar todos esses problemas. Graças a Deus correu tudo muito bem. Estive 11 anos, porquê? Porque os empregados que conseguimos ainda não tinham curso. O curso de atender crianças e de atenderem os idosos foram fazendo
de acordo com o trabalho. Assim, fizeram, cada uma tinha o seu curso. Mas o problema só não está aí. É que isto, para atender os idosos, é preciso ser humano, saber acarinhar. Quem diz os idosos diz crianças e diz todos os que precisam de carinho. E acontece que então eu, para criar um bom nome à associação, dei 11 anos para... Estava-se a começar de novo, tanto de crianças como idosos, e eu queria que se criasse um bom nome. Os empregados dedicar-se aos idosos com carinho e as crianças a mesma coisa. Foi esse o motivo que me levou a dar 11 anos ao Centro Social. E, graças a Deus, consegui o meu objetivo. Mas encontrei vários erros nos empregados, quer nos idosos, quer nas crianças. Porque eu sou um homem que me preocupo, quando assumo responsabilidade, eu me preocupo, ainda mais para criar um bom nome, e acontece, cheguei a encontrar empregadas nas crianças, imagine-se, porque eu não andava cada passo, não, eu deixava estar e dali a meia hora, uma hora, ia dar a volta aos idosos, ia dar a volta às crianças, e era assim que eu trabalhava. Acontece, nas crianças, eu ao chegar tinha as escadas para o piso de baixo e ao meio tinha um pátio que virava ao contrário os degraus. Não é que eu paro nesse pátiozinho e vejo uma empregada a puxar pela orelha uma criança deficiente. Imagina-se. Ora, eu, ao ver, chamei logo a atenção, disse-lhe a ela, falei com a colega, atende-me estas crianças também, que eu quero falar com esta senhora. Fomos ao escritório e eu disse, olha, tu agora o que precisavas era uma carta de despedimento sem direitos nenhum e sem nada. É o que tu merecias. Mas eu vou-te dar uma oportunidade. Isso sim, eu vou andar em cima de ti. E não é que de casualidade, passado 2 ou 3 meses, eu vou a descer as escadas e ela viu-me a descer e foi estar com elas, claro. E então pensei eu para mim, pronto, eu disse-te que ia andar em cima de ti, acontece que agora confirmei que é verdade que andou em cima de ti. A partir de agora já descansei mais, porque ela viu e que eu ia seguir andar em cima do acontecimento. A partir daí, pronto, ela... Nunca mais encontrei problema nenhum. Agora que, por exemplo, nos idosos, aí é um trabalho de muita responsabilidade. Porque há idosos que se sentem bem, não se movem, mas há outros que andam em cadeira de rodas, querem ir à casa de banho, é preciso banhá-los, e essas coisas todas. E então aí... cheguei a encontrar, pronto, a não tratar o idoso como devia de tratar. Isso eu encontrei várias pessoas. E porquê? Porque elas, o que lhe interessa é o fim do mês. Agora, atender o idoso de qualquer maneira serve. E eu consegui o que esperava, que era o bom nome, porque... Ali há 2 anos, mais ou menos, eu estava à espera de uma pessoa aqui em Viana, em frente aos Correios, que me encontrarei com uma pessoa, e vi 2 senhoras, elas eram de Carvoeiro, só que eu sabia que era Carvoeiro, mas se era fulana ou cicrana, por nome, não. Então, falar uma com outra. Eu queria pôr lá o meu pai no Centro Social de Dorrães, mas diz que tem vários inscritos e de maneira que não sei para onde hei de ir, porque eu já fui
Albarães também disseram-me o mesmo, não sei o que é de fazer. Ora, isso para mim foi um louvor a dizer que carinhavam os idosos e queria meter lá o pai sabendo que era bem tratado. E de maneira que isto traz muita responsabilidade no motivo de querermos dar bom nome e graças a Deus logrou-se o meu objetivo, conseguiu-se. Isto a respeito dos idosos. Mas que traz muita responsabilidade, traz, e foi o motivo de eu estar 11 anos, todos os dias, aí, para andar em cima do acontecimento. A respeito dos idosos e de crianças, está tudo dito. Alguém que levanta o problema que os idosos devem permanecer em sua casa ou na sua residência habitual, nos espaços que são deles, o mais tempo possível. E houve até um ministro de Segurança Social que disse que ficava mais barato ao poder público, ao Estado, ajudar o idoso permanecendo em sua casa do que institucionalizar o idoso, arrancando do seu espaço, do seu mobiliário, das recordações, da cozinha, do espaço ao ar livre e das recordações que tinha da geografia. E realmente quem trabalhou este assunto mesmo, sendo profissional, encontrou um caso muito delicado que se passa aqui no Alto Minho. O senhor que tinha um filho que era, por assim dizer, jurista e que vivia longe da residência onde estava o seu pai, queria institucionalizar o pai que estava velhinho e com dificuldades. E foi visitado por uma técnica de serviço social, uma instituição pública. Sim. E fizeram um inquérito, conversar com o senhor e tudo mais. E a certa altura o senhor diz: "Oh, minha senhora, eu não quero sair da minha casinha", quase a chorar. "Eu aqui tenho o meu cão, tenho o meu gato, tenho as árvores, até tenho aí um galinheiro, e eu ainda vou até lá, ainda dou de comer às galinhas e ao cão. Eu não queria sair daqui. Por amor de Deus, não escreva aí que eu quero ir para uma instituição. Eu quero permanecer aqui no meu espaço, na minha residência." E a senhora ouviu o desabafo deste idoso e dizem que lhe disse: "Não, senhor fulano, o senhor só vai ser institucionalizado, vai para uma instituição, vai deixar a sua casinha e vai viver com outros numa organização, pode ser da Santa Casa da Misericórdia, ou de iniciativa paroquial, ou até de uma instituição de bem-fazer. Se não quer ir, eu vou escrever aqui nos documentos que o senhor não se prontifica a ir. E, perante esta informação, o senhor não vai." E assim foi. A técnica escreveu, fez o relatório e tudo mais, e, entretanto, procurou saber o telefone do filho e telefonou-lhe: "Olha, eu visitei o seu pai em tantos de tal, tivemos uma conversa acerca da sua situação como pessoa idosa e o seu pai não quer ser internado." "Ah, minha senhora, mas eu estou longe." Tá. O seu pai não quer ser internado. E presentemente as instruções que temos superiores
é que ninguém é internado à força. Resultado, foi bom. O senhor permaneceu na sua casa e tenho conhecimento posterior, por várias informações, que ele viveu ainda uma dezena ou mais de anos. Cá está. Tem que haver uma conversa entre aquele que tem necessidades, há necessidades que podem ser supridas na própria residência. Mas o Dr. Calçada quer fazer uma intervenção. Sim. Eu gostava de fazer uma... Dá licença, o Dr. Calçada, faz favor. É assim, a técnica decidiu e viu as condições a nível sociobiológicas do idoso e decidiu por aí. Eu tenho vários casos que, se fôssemos... o técnico, quando vai fazer um domicílio, deve propor uma outra alternativa em relação ao que há. Deve ver quais são as necessidades satisfeitas, mesmo do idoso no domicílio, e vamos ver aquelas que não estão a ser satisfeitas. Porque há muita gente que não quer ir para o centro do dia. Porque o que faz no centro do dia também faz em casa. Vê a televisão, almoça, faz palavras cruzadas, até tem o seu cão. O problema é que a vida no centro do dia é uma vida comunitária. É uma vida de partilha de sentimentos, de partilha de opiniões, de partilha de ideias, enquanto que em casa é uma vida solitária. Ora, se todas as áreas do ser humano não estão a ser estimuladas, nós vamos perdendo essas faculdades com o envelhecimento. Por isso é que eu disse, eu como técnico nunca lhe deixava, vinha descansado para a minha casa, deixando porque o idoso não quer. Aqui era uma institucionalização 24 sobre 24 horas que estava. Mas eu, em termos de centro de dia, o centro de dia é um complemento à comunidade. É um complemento para colocar o idoso em comunicação com a comunidade. Porque em casa, 4 paredes. Então, se é no apartamento, E a solidão, como nós sabemos, mata. Porquê? Porque nós vamos perdendo capacidades porque não somos estimulados. Quer dizer, a minha casa tem uma aula de canto. Nós não cantamos por acaso. Nós cantamos, por exemplo, para respirar bem. Porque nós sabemos que se respirarmos bem, tivermos a abundância de oxigênio dentro dos nossos pulmões, os nossos tecidos estão bem alimentados. Porque os nossos tecidos, as nossas células alimentam-se de quê? De oxigênio. Não se canta porque se canta. Canta-se realmente para alegrar, mas não só. Também é uma questão física. É uma questão puramente física. Ou seja, eu, sim senhor, envelhecer no seio da família, ótimo. Mas há complementos, por exemplo, é como na escola. Nós podemos ensinar os nossos filhos em casa, nós podemos ser os professores, os candidatos ao exame, certo? Mas em casa a educação, francamente, muitas vezes não seria tão rica como na escola, não é? Há o convívio entre os pares. Por isso é que é assim, nisso, sim senhor, gosto, por isso é que eu defendo muito o centro-dia quando há a estrutura familiar do base. Mas, como dizia esse ministro, o internamento só em último recurso. Essa é uma opinião. Esse não internamento pode ser evitado com as visitas diárias, periódicas e com assistência. Sim, no lar. É isso mesmo. O centro-dia está a prolongar a vida com qualidade do idoso o mais tempo possível até ser integrado num lar 24 ou 24 horas. O lar só deveria, quando já não há, quando isso sai esgotado. Porque o lar é uma instituição total. Está a perceber? Enquanto que aqui não. Nós aqui estamos a privar. Isso eu ainda tenho. Essa minha família ainda não pode ter em casa. Eu ainda convivo, ainda vou à missa.
Estão a perceber? O internar, estou-lhe a tirar toda esta estimulação de viver com qualidade. Vou para uma instituição onde é tudo dado. Eu estou pouco estimulado, sou mais passivo. Estou muito bem tratado, por acaso também trabalho num lar em que estão sempre, vai funcionário beber água agora vai movimentar, mas aí tenho que estar, já estou numa fase quase terminal, não tenho capacidades para usufruir de uma forma autónoma daquilo que a comunidade me pode dar, que é tudo estimulante para mim. Pois está realmente numa situação de não poder usufruir os elementos mais primários, da alimentação, já não poder alimentar, higiene, e o lar urge como o melhor que temos, com a melhor resposta para a situação que temos, porque temos ali tudo, estamos ali médicos, estamos ali. Agora, enquanto eu estiver autónomo, poder até andar com as minhas canadianas, dar um passeio até ao jardim, isto é a família. Ou seja, eu estou a ter uma longevidade com qualidade. Por exemplo, nós atualmente estamos idosos aqui na cidade a chegar aos 96 anos que têm uma mobilidade espetacular e fantástica. Fazem alongamentos como eu faço, que tenho 50 anos, com 97 anos. Porquê? Porque são estimulados todos os dias. E têm a estrutura familiar. Vão ao centro do dia, vão à igreja, vão ao mercado, vão comprar as suas coisas, vão com os seus filhos. Isto é ótimo, promove uma longevidade. Agora, claro, quando já estou acamado, quando já estou, portanto, já não saio do quarto, da cama para o quarto, para o cadeirão, aí já é o lar que tem ali todas as especialidades, digamos, condensadas. Há pessoas idosas no nosso Alto Minho que passam o dia sem falar com alguém. Isto foi-me dito num conselho do Alto Minho pelo Presidente da Câmara, o que leva a um isolamento atroz. E já agora, fugindo um pouquinho do assunto, que há muitas pessoas que vivem realmente isoladas. Aqueles pastores que iam para as brandas e ficavam por lá dias e dias, e ouvi um senhor, brandeiro, pastor, que tinha estado em Paris, que teve saudades da vida do pastoreio, e veio para cá, dizia-lhe: eu passo dias e dias sem falar com ninguém. O tempo mais bonito aqui, sabe quando é? É na altura da novena da Peneda, porque vêm muitos peregrinos, passam nesta zona, então eu converso um pouco. Isto é atroz, é difícil, e há muitas situações desse género. Podia contar algumas vivências, mas não temos muito tempo. Não vamos ouvir uma música de intervalo, porque o senhor queria falar também. Faz favor. Ora, dá-me licença. O nome do senhor? Lima. Senhor Lima disse aqui uma coisa que realmente eu reconheço que é verdade, que é: há idosos que não querem ir para o centro de dia porque entretêm-se em casa e vão passando o seu tempo. Mas é que para esses idosos nós temos, eu falo porque isso tive muito tempo à frente, temos o apoio domiciliário. E o apoio domiciliário será a refeição ao meio-dia e ao fim da tarde de comida. Tem roupa lavada, passada a ferro, e tem limpeza de casa, tem banho, isto é, o que obriga o centro de dia a cumprir. E, à parte disso, eu, que estava à frente nessa área, eu, cada 2 semanas, ia sempre dar uma volta aos idosos para ver se estavam satisfeitos, se estavam a ser bem atendidos. Eu andava muito em cima desse acontecimento. Como anda aqui o seu doutor também no centro aqui de dia. E
e acontece que eles sentiam-se satisfeitos porque entretiam-se no lugar, não todos, mas uma grande parte, até faziam por semear batatas e trabalhavam na agricultura. E de maneira que esses que não querem ir para o centro-dia têm essa oportunidade. Os tais que o senhor diz. Muitas vezes as pessoas não querem vir para os equipamentos porque têm uma imagem totalmente estereotipada do que é um centro-dia. O centro-dia não é um lar, primeiro. O centro-dia não é... O centro-dia é um espaço ambulatório, é um ir e vir. Saio de casa e volto a casa. Sim. Muitas vezes, nós, quando vem alguém que não quer, a primeira coisa que eu digo, não quer experimentar uma semana. Todos aqueles que digo que querem experimentar, ainda não falhou um. E mais a mais, o nosso centro-dia neste momento tem 40 utentes, temos uma lista de espera já de 10, tem um centro-dia com bastante volume de utentes. Já temos esta parte, nós temos indicado alguns livros que achamos convenientes para se debruçar sobre estas matérias. Hoje eu trago aqui o livro de Anselmo Borges, Corpo e Transcendência. E é neste livro que eu encontro uma nota muito interessante. Não sei se já citei hoje que fizeram uma experiência numa sala com doentes num hospital e outra sala com mesmo doentes, mas numa sala os médicos conversaram e nos outros conversaram e cumprimentaram as pessoas. Houve um toque. Então o toque fez com que aqueles que receberam o cumprimento de mão dos médicos disseram que realmente eles foram muito gentis com eles, ao passo que os outros não gostaram tanto da visita. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e vamos terminá-la precisamente com a catequese do Papa Francisco. A família gera o mundo. Na tradição da Igreja existe uma bagagem e sapiência que sempre sustentou uma cultura de proximidade aos anciãos, uma disposição ao acompanhamento carinhoso e solidário na parte final da vida. Esta tradição está arraigada na Sagrada Escritura, como testemunham, por exemplo, estas expressões contidas no livro do Eclesiástico. Não desprezes os ensinamentos dos anciãos, dado que eles os aprenderam com os teus pais. Estudarás com eles o conhecimento e a arte de responder de modo oportuno. A Igreja não pode e não se quer conformar com uma mentalidade de intolerância e muito menos de indiferença e desprezo em relação à velhice. O nosso tempo chegou ao fim e agradeço ao Dr. Calçada estar conosco e lembro novamente o livro Estimulação Cognitiva para Senhoras, do autor do José Costa Calçada, e um outro livro saído agora mais recentemente, o meu Manual de Estimulação Cognitiva através da espiritualidade, uma ferramenta dirigida ao crente e não crente de qualquer credo religioso. Muito obrigado, Dr. José da Costa Calçada, e muito obrigado, Sr. Machado, pela experiência que contou. A todos os idosos que estão em comunhão conosco ou vão estar, ou os familiares que têm idosos, desejamos felicidades, alegria, bem-estar e que aproveitem o tempo de sol para darem um pequeno passeio, porque não, diário, ou quando a temperatura já é mais suave, porque é saúde, é só saúde o ar que respiram. Muito boa noite, muito obrigado aos colaboradores e ao Celso Carvalhosa. Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.